Olá, meu nome é Ângela Lianati e você está no meu canal Sol no Quintal. Seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje eu gostaria de apresentar para vocês uma pessoa que vocês não conhecem. Ela é totalmente desconhecida. Ninguém nunca ouviu falar da Mel Ferraz. Muito menos aqui no canal. Exatamente. Eu nunca falei dela. Primeira vez, juro, primeira vez que eu tô falando da Mel aqui no quintal. E a Mel veio aqui me visitar. Mentira, eu que tô aqui no reduto dela, gente. Olha que coisa maravilhosa. Eu estou aqui na estante, isso aqui é a estante da Mel, a torrezinha da Mel, o quartinho da Mel, tudo lindo da Mel e a Mel. Olha que fofa, gente, que delícia de pessoa. Vocês não acreditam que esse mundo de livros traz essas preciosidades pra gente, além dos livros. Gente, um presente conhecê-la, maravilhoso. Imagina. Eu tava com uma expectativa, mas olha, totalmente inspirada. Meu Deus do céu. Ela é uma fofa, gente, vocês não acreditam. Pessoalmente, melhor ainda. Foi muito bom também, de também, Mel, também. E aí, o que acontece? A Mel vem aqui me indicar uns livros que eu encontrei aqui na estante dela, porque já fucei tudo. Ela deixou, nem brigou comigo. E aí ela catou uns livros aqui que ela gostaria de me indicar. Vamos lá, o primeiro que ela vai me indicar. O primeiro, já vou com dois pés na porta, é isso? Que fala? Pode ser. Pés nas... É que eu falo dois peitos no pé, mas é o contrário. Mas enfim, eu tentando, né, dar uma de cool. Vamos pular essa parte. É o Ulisses, do James Joyce. Que eu falei que eu não vou ler. Ela tava comentando comigo agora há pouco que ela não vai ler. E eu falei pra ela a experiência que eu tive com ele, que foi totalmente, assim, além da história. Eu acho que... Eu até comentei com ela que pode ser que isso seja uma coisa minha com o livro, mas eu espero muito que ela tenha isso, porque talvez ela dê uma chance pra ele. Não sei, gente. Acho que eu não vou entender esse livro. O livro, ele é bem desafiador. Eu acho que por ser desafiador, se você já encara ele pensando nisso, pensando que ele é um livro que você pode muito bem ter acesso a ele não deve ser amedrontador assim, porque a gente não deve ter esse relacionamento com os livros, porque não, eu também acho a literatura tá ali pra gente, e é por isso que muitas pessoas falam, mas você tem muitos livros não lidos, e eu falo, tá, mas os livros estão me esperando, e eles estarão ali por mim pra sempre, delícia, sabe? Né? Mas isso é maravilhoso do livro, né? Sim, eu acho que isso também tá com esses livros que a gente pensa, não, agora não é o momento, então talvez seja o momento pra você mais pra frente. Será? Eu espero que sim. E a gente já vai falar sobre isso, sobre aposentadoria. Mas a leitura dele pra mim foi muito mais assim, eu me descobri enquanto leitora, porque ele então impõe alguns desafios. E encará-los foi muito bom pra mim porque abriu minha perspectiva assim, enquanto leitora, né? São, se não me engano, 16 ou 18 capítulos e cada capítulo tem uma técnica narrativa diferente. E é muito interessante você ser jogado do nada assim nessa outra técnica. Você tá acostumada com uma e você vai lá e encara outra totalmente diferente. Então eu acho que esse livro ele proporciona assim a experiência do que é ser leitor. E eu acho isso maravilhoso, porque é muito bom encontrar isso num livro, porque, né, literatura, então a gente tem que falar com a gente enquanto leitor. Então, e juro, não é por ser um livro de fôlego, não. Isso não é por isso, porque a gente não pode julgar o livro pela quantidade de páginas que ele tem. A gente tem que julgar o livro pela história que traz, né? Então, quando eu disse assim, eu acho que eu nunca vou ler Ulisses, é porque eu acho que eu não tenho tanta capacidade, assim. É um livro que me assusta, né? Pra falar a verdade. Então eu falei, eu não vou encarar esse calhamaço e não vou entender o livro, né? Você tem capacidade. Com certeza você tem. Tem sim, mas tem sim. A gente tem que ser humilde, né? Eu acho que eu não tenho. Mas de qualquer forma, vindo da Mel... A gente tem que... Depois, se ela
combinar de conversar comigo sobre o livro, sobre as minhas dúvidas, Com aí eu encaro. certeza, com certeza. Então tá. A gente vou pode até encarar o encarar desafio. juntas. Quando você for encarar, a gente pode até pensar nisso. Ah, então tá bom, então eu já me animei. Então digamos Legal. que é esse o incentivo que Olha eu tava só, esperando. chegamos pra lá. ler. O próximo é esse daqui, que é Razão e Sensibilidade, da Jane Austen, que ela falou que ela adquiriu recentemente um box com esse livro aqui. E esse daqui não foi minha primeira leitura da Jane Austen, foi minha terceira, então eu já li o Orgulho e Preconceito e Persuasão. São livros muito bons, eu gostei bastante, mas esse daqui foi o que me abriu, assim, um pouco a cabeça sobre a escrita da Jane Austen enquanto crítica. Eu acho que acima de qualquer coisa, acima de ser um romance água com açúcar, o que você pode encarar desse jeito, dessa forma, eu acho que a escrita dela proporciona pra gente um olhar crítico sobre a sociedade. Uma sociedade da época, certo? Século XIX, porém, que pode ser aplicada à nossa. Então, é engraçado você notar, assim, é interessante você notar as diferenças das sociedades, né, da época e a nossa agora, e perceber que ainda algumas coisas persistem. E também tem o caso da história de amor, que na verdade são duas, né? Então eu gosto muito porque temos aqui duas personagens, né, elas são irmãs, a Elinor e a Marianne, e uma pode ser colocada como racional demais e a outra como emotiva demais, mas no final a gente descobre, se a gente olhar muito bem mesmo, que as duas têm um pouquinho de cada coisa. E isso é muito bonito de ver, porque elas são irmãs que são tidas como diferentes, mas na verdade elas são bem parecidas. No fundo elas são bem parecidas, e ali por trás tem a história de amor. Então, eu acho muito legal. Eu nunca li nada da Jane Austen e adquiri o box. Agora, a temporalidade, né? A atemporalidade dos sentimentos e das emoções, acho que elas conquistam, né? Então, assim, para sempre vão existir as emoções e para sempre a dificuldade de lidar com elas. Sim, exatamente. E esse livro trata bastante sobre isso. Então, ótimo. Esse aqui eu já tô super animada. Esse daqui é um queridinho meu, porque a autora também é uma queridinha minha, que é a Virginia Woolf. E eu vou indicar esse daqui, que é o Orlando, porque ele tem uma temática maravilhosa. É a história, então, de um homem, que ele nasce, então, homem. Ele se chama Orlando, e aos 30 anos de idade, ele passa durante uma semana de cama. E quando ele acorda, não de cama doente, mas ele dorme durante uma semana, e quando ele acorda, ele se transforma numa mulher. E é interessante notar que ele não tem dificuldade nenhuma, e ela não tem dificuldade nenhuma nessa transição. E a partir de então a gente percebe, né, através de um fluxo de consciência, que eu acho que não é o auge da autora aqui, mas é maravilhoso mesmo assim. A partir desse fluxo de consciência a gente toma contato com essa perspectiva tão maravilhosa, e esse protagonista percorre acho que 300 anos, então são séculos aí, e a gente nota então essa trajetória de uma pessoa que já com 30 anos, né, se comparado com os 300 ou mais anos, passou por uma transformação tão grandiosa em sua vida, e a gente vai perceber se isso, a gente vai notar se isso tem grandes consequências em sua vida ou não. E a consequência disso ou não é muito interessante, porque talvez tenha grandes consequências, talvez não. E eu acho que pensar nisso é magnífico, assim, porque... eu não quero dar spoiler. Pra mim pode dar spoiler, não tem problema nenhum. Mas de qualquer forma, o único livro que eu acho que eu já li sobre transformação assim foi Metamorfose. Né? Que também é maravilhoso. Então, né, um dia ele acorda baratinho, pujante, né? assim, Eu já acho que ele sempre foi barata. Né? Só que um dia ele se dá conta de que ele é o inseto que a sociedade não precisa. Enfim, mas ele teve esse insight, né, da metamorfose, da transformação. Aqui oferece outras transformações. Sim. E eu acho que a transformação, ela tá na gente, né? Um belo dia a gente se descobre tanta coisa, né? Um dos questionamentos que o livro então traz. ótimo. Eu vou adorar também. Tenho certeza que você vai gostar. Eu também acho. E agora, vou te indicar um dos livros, assim... Eu gosto muito desse livro por conta do narrador. Então, eu amo narradores. Então, se tem um livro que o narrador é fantástico, maravilhoso, é esse daqui, que é o Lolita, do Nabokov. Você disse que já leu, né? Então, já foi muito tempo atrás e... Como é
como é que você falou quando aquele livro sai de você assim e não fica? Você estava usando um termo agora mesmo, né? Ah, esse livro... Aí eu falei, que coisa mais própria. Exatamente, aquela história não fixou em você. Ou eu li, tá... enfim. Eu me lembro muito... eu me lembro muito pouco de algumas coisas desse livro. E eu me lembro que eu acho que ele fez parte do Clube do Livro há muitos anos atrás, na década de 80, 70, né? Ele foi do clube e eu acho que eu li nessa época e não me dediquei, eu acho que ao livro, porque ele não ficou. Sim. Né? Eu me lembro de algumas coisas, mas eu acho que é um livro assim, que ele vem atravessando, né, tantos anos e Sim. eu preciso reler. Ele é o tipo de livro que a gente ouve muito falar e quando a gente vai ler é uma experiência totalmente assim, além do que a gente estava esperando. Eu acho que o grande trunfo assim, do livro é saber colocar o narrador ali pra gente de uma determinada forma que corrobora o que o autor provavelmente queria com o livro, a premissa do livro. Então o narrador, ele é perfeito pra essa história, porque é como o Bentinho, né, do Dom Casmurro, que é um narrador que é tudo que a gente tem, tudo que a gente sabe é a partir do que ele conta pra gente, é um narrador totalmente não confiável. E se a gente for ver que esse tema aqui é espinhoso, é totalmente perturbador, chega até a dar revertério, assim, físico mesmo. Eu tive umas reações físicas até lendo esse livro aqui, de raiva mesmo também. Imagina. É maravilhoso você ver a capacidade de um escritor de produzir alguém que conte uma história a ponto de perturbar a gente nesse nível. Eu acho maravilhoso. Não, aliás, a literatura, ela assim, precisa ser perturbadora, né? Precisa porque tirar do comodismo. Exatamente, se você lê uma história fofa, né, de amor, tudo bem, você se divertiu, mas se ela não provoca reflexões, pra que serve a história? Vamos tentar, né, provocar uns aos outros, e é isso que a literatura faz, nada mais é. Um livro provocar nada mais no bom sentido. Sim, né, vamos deixar claro. Um livro nada mais é do que alguém tentando provocar a gente. Eu acho que a partir desse ponto aí de vista é muito, tirar da zona do interessante. conforto, né? Colocar algumas percepções, prospecções, né? Algumas investigações. E aí você vai criando conexões com a sua vida, com a vida das pessoas que te cercam. E você vai abrindo, né? Esse livro tem muito assim, é difícil, eu acho que nem toda pessoa vai gostar de ler o livro, porque sim, ele perturba demais, e ele vai muito mais do que a perturbação assim, num primeiro nível, sabe? Ele vai e te destrói assim, mas eu gosto muito dessa destruição. Que legal. Interior, então tá aqui. Espero Vamos fazer a releitura, você já goste da comprei, releitura. exatamente, eu já comprei o livro, tá lá esperando, bem legal. E aí o último... é um calhamacinho. A gente começa e termina com um calhamacinho aqui. É um recente, na verdade, eu li o ano passado, que é o A Montanha Mágica, nessa edição aqui que a gente tem da Companhia das Letras, que é linda, né? Lindíssima. Quando eu vi, eu fiquei assim, de queixo caído. E esse livro, nossa, tem tanta coisa pra falar sobre esse livro. Então eu vou começar dizendo que eu ganhei esse livro de aniversário. E aí, quando eu coloquei a foto no Instagram... muitas pessoas comentaram também que tinham vontade de ler. Felipe Ernesto, a Vivian e tal. Então a gente combinou de fazer uma leitura em conjunto em janeiro. Porque janeiro é um mês que flui. Eu vou né? só estar de olho ali, porque vai ser maravilhoso. Exatamente, né? E aí janeiro é um mês bom assim para a maioria das pessoas. Sim, legal. A gente vai começar dia 1º de janeiro. A leitura desse livro. Então, estão todos convidados? Todos convidados. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou separar uma quantidade de páginas por dia, né? Pra gente poder fazer a meta. Né? Pra fazer a meta. E vamos ver como é que a gente consegue. Eu li em um mês também fazendo isso, de colocando metas. Eu acho que é o que funciona, simplesmente. Exatamente. Mas o livro, ele é fantástico. Ele chega no ponto que você pensa, eu posso esperar isso do livro. E você tá o livro inteiro pensando que é isso só que você pode esperar. E ele chega numa parte que você pode esperar muito mais dele e você nem fazia ideia. É mesmo. Nossa, são tantos temas aqui. Chega logo janeiro. E ele te provoca, é o que a gente tava falando, ele te provoca e são reflexões assim, existencialistas, sabe? São questões existenciais maravilhosas. Eu acho que, quando a gente tava falando de aposentadoria...
Eu não sei quem falou, se é a Isa do Lido Lendo, talvez seja, que falou assim, esse é o meu livro para aposentadoria e eu quero me aposentar e subir na montanha mágica para ler os livros que eu quero, porque o personagem aqui, ele é um leitor, né, ele tá ali na montanha, no sanatório, né, que ele vai passar longos anos ali no sanatório, e você tem grandes momentos de ócio, que a gente pensa, né, são momentos de ócio, então não tem nada para dar pro leitor, pra esse protagonista, mas na verdade dá bastante. E então é uma coisa assim que eu penso na minha aposentadoria nessa subida, né, a montanha assim, como um momento, como se fosse meu ano sabático, alguma coisa assim, pra eu me dedicar às leituras. E se não me engano, é a Isa que fala isso. Ah, que legal. Se não estou enganada. E eu acho que Planos esse pra livro aqui, aposentadoria. assim. É, exatamente. Eu vou dizer, furada. Eu já imagino. Faz parte A de uma gente geração que sempre- não vai se aposentar. Ah, nem me né? fale. Não. Mas eu tenho uma outra perspectiva sobre essa questão da aposentadoria. Não é só porque o governo tirou mais ou menos esse direito, não. É porque antigamente as pessoas trabalhavam pensando na aposentadoria na hora de parar e finalmente ficar sem fazer nada. Mas naquela época elas tinham o trabalho como um meio de ganhar a vida. Agora, o nível de escolaridade aumentou, as pessoas trabalham naquilo que elas gostam, a esmagadora maioria. Então, o trabalho passou a ser uma realização. Então, a gente não pensa em se aposentar, né? Então, a gente pensa em diminuir, né, a carga, né, mas não se aposentar. Porque a gente gosta muito do que faz, né? Eu não me vejo longe do meu consultório. Então, a hora que eu penso assim, eu vou ficar sem fazer nada, eu já enlouqueço. Eu preciso produzir também. Esse negócio de ano sabático é mais uma brincadeira, porque se eu fico de férias 3 meses, no final eu já tô tipo, ai meu Deus, por favor, vem aula, né? Porque eu não aguento ficar. Pior que eu fico. Vem aula? Que isso? Eu não, vem a universidade, vem recreio, vem intervalo, vem os colegas, vem os amigos. Aula. Jesus. Amiga, eu tenho fora da faculdade também. Também. Por isso que eu não quero aula, hein? Tá louco. Não, mas no ano sabático eu ia fazer bastante coisa com ele. Então 6 meses, né? Sabático. Sim, assim, tá. 6 meses pra mim bom tá. tamanho, né? No final eu já tava tipo, ai meu Deus, mas tá ótimo. 6 meses Um ano tá eu acho ótimo. bastante. Eu também. Então tá aqui uma grande indicação, sério, você vai amar Eu tenho esse certeza. livro. Eu tô muito, mas muito Agora, ansiosa pra eu ler. tô ansiosa Já por li. esse mês de janeiro pra ver o que você e todo o resto vai achar. Ai, a gente vai amar, né? Eu vou acompanhar, certeza. Nossa, é muito bom. Eu não consigo nem dizer mais nada, só que é muito bom. Assim como é muito bom ela estar aqui em casa. Ai, gente, eu digo a mesma coisa. Ai, essa Mel é uma fofura, vocês não acreditam. Gente, se ela parece muito, mas muito legal no vídeo, vocês não acreditam que essa pessoinha, pessoalmente, é a coisa mais fofa do mundo. Para. É apaixonante, é verdade, é apaixonante. Dá vontade de catar, levar ela da mãe dela. A mãe dela não pode nem escutar, falar. Dá vontade de botar na bolsa e carregar pra casa. Colocar num potinho. Potinho. Angela, obrigada. Obrigada, por Mel. estar Você é aqui muito em fofa. casa. Ai, gente, obrigada, viu? Então, espero que vocês também comentem sobre as indicações da Mel. E eu tenho certeza que eu vou gostar. Ai, que medo! Ela parou bem no isso. Ai, que medo! Até a próxima. Tchau, tchau. gente. Mas eu vou gostar.